astronauta. É mentira! O mês de junho vai ficar marcado na história de uma jovem brasileira e não será pelas festividades típicas de época. Laísa Peixoto Senalage, uma jovem de 22 anos do município de Contagem, em Minas Gerais, viveu no último mês o fim de um conto de fadas. Oi pessoal, eu sou a Laísa Peixoto, eu lidero o desenvolvimento de tecnologias na NASA que serão enviadas à Lua, a Marte, e estou me preparando para conduzir experimentos científicos em voos de microgravidade e representar o nosso país no espaço. A história dela começou em 2018 como aluna segundo-anista do curso de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Laísa participou de um projeto de ciência cidadã, ajudando a localizar um asteroide, junto com outros estudantes do Brasil e do mundo. Na oportunidade, a aluna recebeu inclusive prêmios no Ministério de Ciência e Tecnologia, das mãos do próprio ministro Marcos Pontes, e talvez a exposição tenha motivado a garota a tentar buscar outros horizontes, mesmo que não muito tangíveis. Após participar de um acampamento de verão destinado a jovens estudantes com interesse na área espacial, Laísa passou a se divulgar como astronauta e a vender palestras e inclusive comerciais de TV. Primeiramente, eu tô impressionado com essa roupa. Olha aqui, aqui tem NASA, tem algumas coisas que eu nem sei o que é que ela vai explicar pra gente. Space Rocket Center. Queria, antes de tudo, começar que você explicasse um pouquinho sobre esse traje. Só quem vai pra lá recebe. Beleza. Tem que achar um asteroide pra receber. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Eu ganhei esse traje durante o treinamento que eu fiz lá. E aqui tem algumas logos, né? Tem a logo da Estação Espacial Internacional, a ISS, com todos os países que colaboram com ela, com os experimentos que acontecem nela, com os astronautas que são enviados para lá. Aqui tem uma parte com o meu nome, né? Que eu ganhei depois de me formar nesse treinamento, e uma medalha que a gente ganha durante a nossa graduação do treinamento também de astronauta. A rede de mentiras aumentou e Laísa chegou a afirmar que liderava projetos de desenvolvimento científico na Agência Espacial Norte-Americana. Eu sou a Laísa Peixoto. Ano passado eu representei o Brasil, nosso estado, nossa cidade em treinamento de astronautas da NASA. E esse ano eu faço parte de uma equipe, eu lidero uma equipe, sou a primeira brasileira a liderar uma equipe na criação de tecnologias para o programa Artemis. A Laísa Peixoto, ela é a primeira brasileira a comandar uma equipe da NASA, não é isso? E isso, então, olha, que honra, que prazer estar aqui com você, é uma delícia estar aqui com você para apresentar. A gente estava falando aqui que com 18 anos, ela falou, não, ela não tinha nem completado 18 anos ainda, e ela já descobriu um asteroide, é isso? Conta um pouquinho mais sobre essa história, quer dizer, como a gente descobre um asteroide? A gente estava conversando aqui. Então, e hoje você trabalha lá, você já tem, como você estava dizendo, autora de 2 projetos, né, da NASA. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como que você foi parar lá, então saindo daqui de Minas Gerais, descobrindo um asteroide, e hoje você está na NASA comandando uma equipe lá. Conta um pouquinho dessa história para a gente, como que faz. Eu achava que era uma coisa muito maluca, né? Quando a gente fala, todo mundo tem o sonho de ser astronauta, né? E aí a gente conhece alguém que é. Não é isso que está lá, que está chegando lá e tudo mais. Conta pra gente isso. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Daniel e Isa. E minha história com o espaço já faz um tempo, assim, que, né, tem gerado essas oportunidades, então já faz muito tempo que eu gosto muito do espaço, apesar que nos últimos anos aconteceram mais coisas, enfim, até chegar à NASA. A história começou a cair por terra, porém, quando ela exagerou demais na dose em seu Instagram, ao afirmar que seria a primeira astronauta brasileira a ir ao espaço na missão da Titan Space, prevista para 2029. Inicialmente, diversos órgãos de imprensa compraram a nova história da menina que já se propagava como astronauta pelo menos desde 2021.
O canal especializado Space Orbit e o portal IG, porém, investigaram melhor e descobriram não apenas que Liza não se formou em física pela UFMG, como também jamais cursou qualquer especialização ou outra formação na Universidade de Columbia, em Nova York, como ela afirmava. Por meio de e-mails oficiais, a NASA também negou qualquer vínculo com a jovem, tanto no desenvolvimento de pesquisas quanto na formação de astronautas. A Titan Space confirmou que a jovem foi selecionada para o seu programa, mas o caso é que a empresa disponibiliza um formulário na internet acessível para qualquer um que esteja disposto a pagar pelo voo espacial. A história da falsa astronauta nos mostra, mais uma vez, que é preciso ter parcimônia com notícias e personagens muito espetaculares. E também que o mercado espacial não é para aventureiros, e sim para pesquisadores de verdade. E é em respeito a eles que nós agora vamos mostrar o outro lado da moeda. Você vai ver uma iniciativa da Agência Espacial Brasileira para fomentar o conhecimento espacial entre estudantes do Nordeste do país e conhecer 2 pesquisadores de instituições públicas do Brasil que realmente foram para a NASA. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa e apoia o pesquisador do setor espacial brasileiro. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente volta agora para falar sobre uma iniciativa da Agência Espacial Brasileira na democratização do conhecimento científico e no incentivo a novos pesquisadores no Brasil. O projeto Meninas no Espaço, neste ano, está reunindo 150 candidatas dos estados do Rio Grande do Norte, Maranhão e Paraíba. A iniciativa começou no último dia 5 de junho e a gente vai conversar agora com a Aline Veloso, que é diretora da agência, para explicar os detalhes sobre o projeto. Bom dia, Aline, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador por que vocês escolheram esses estados, essa região, para adotar essa iniciativa. Sim, bom dia, bom dia. O projeto Meninas no Espaço, ele nasce de uma parceria da Agência Espacial Brasileira com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E com esse intuito, o projeto já está na sua 3ª edição, né? A primeira e a segunda edição foi exclusivamente para a região do Rio Grande do Norte, onde a gente tem essa parceria firme com a universidade. Porque, como sabe, né, o Programa Espacial Brasileiro tem o centro de lançamento da Barreira do Inferno na cidade de Parnamirim, que é próxima a Natal, e dentro desse centro de lançamento a gente tem um outro projeto chamado CVT. Então aquela região fica muito próxima das nossas ações, né, a gente tem uma unidade regional do Rio Grande do Norte, né, que fica em Natal, e a gente tem essa forte parceria com a Universidade do Rio Grande do Norte. O projeto esse ano ele abriu para mais 2 estados, né, são estados que a gente, tem proximidade, né, com regional, e para disseminar esse projeto para esses 2 novos estados, né. A intenção nossa é que com à medida que a gente vai crescendo, a gente vai levando o projeto para todo o Brasil. E como é que funciona essa iniciativa? O que essas meninas aprendem e qual que é a idade das alunas atendidas? São alunos do ensino médio, né, a gente faz capacitações tanto presencial como online, já está começando com online, elas vão ter a capacitação sobre engenharia, aeroespacial, engenharia de produção, tem temas voltados na questão de foguetes, análise de dados satélites, e o programa Globe, né, que é um outro programa que a gente tem parceria, que é em educação ambiental e coleta de dados, por cientista cidadão. Então elas vão aprender algumas conhecimentos técnicos, vão coletar dados ambientais, vão fazer um projeto de pesquisa com esses dados ambientais que elas coletaram em loco, e poderão fazer uma análise com imagens de satélite para entender como que está, o meio ambiente, a região onde elas estão.
O curso começou no último dia 5 de junho, ele vai até quando? E as alunas que participam, elas têm direito a certificado? Sim, sim. O curso são 3 meses de duração. As meninas que participam vão ter o seu certificado tanto de participação do curso como o desenvolvimento do projeto. E a ideia, além desses 3 meses iniciais, que é a capacitação, após esses 3 meses as meninas vão desenvolver seus projetos na escola e replicar o que elas aprenderam, né. Então elas vão, juntar com outros estudantes, a ideia é que elas sejam, como mentoras nas suas escolas, desenvolvam seu projeto de pesquisa na área ambiental e, no final do ano a gente vai fazer uma culminância, juntando todos eles para a apresentação dos projetos, como que foi conduzido, e inscrever num simpósio internacional do programa GLOBE. Muito bacana. Qual que é o resultado que vocês tiveram dos anos anteriores? Algum destaque aí, alguma menina que de repente partiu para a carreira aeroespacial? A gente teve no ano passado, tem esse simpósio que chama Simpósio Internacional do Programa GLOBE. O programa GLOBE está em 127 países, né, então a gente participa, o Brasil desde 2015, e nos projetos aceitos dentro do simpósio, 55 da América Latina que foram aceitos, 33 eram do Brasil e, 23 eram das meninas no espaço, né, então o programa tem incentivado as meninas a buscar esse conhecimento, realmente é uma pesquisa científica profunda que elas fazem, tentando entender essa questão ambiental. Com relação à estatística de alunos que entraram na universidade e que iniciaram a carreira, eu não tenho ainda essa estatística, mas a gente vai fazer esse levantamento até para ver como está o andamento do projeto nesses anos. Muito bacana. As aulas elas têm uma parceria, como a senhora falou, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse programa ele é aberto à universidade? Foi a universidade que se inscreveu ou vocês procuraram? Existe a possibilidade de algum gestor educacional de outra universidade que estiver nos escutando participar do programa nos próximos anos, se inscrever de alguma maneira? A gente fez um estudo prévio, né, de alguns projetos educacionais na área espacial, e a gente tinha com intenção de fomentar um projeto que envolvesse a questão de gênero, né, inclusão de mulheres na área de ciências exatas. E dentro dessa pesquisa que a gente fez prévia, a gente identificou esse grupo que é coordenado pela professora Mariana, né, e começamos essa parceria a partir de então. Eh, Outros, universidades ou institutos ou de pesquisa queiram desenvolver projetos com a IB, é possível, a gente pode fazer via acordo de cooperação e principalmente nas ações, relacionado ao programa GLOBE, porque ele é um programa muito, didático, no sentido que você coleta dados, por exemplo, um dado de temperatura, umidade ou de nuvem, e a gente consegue desenvolver bastante, conteúdo dessa forma. Então, outra universidade que queira se aproximar da agência espacial, a gente é aberto tanto para esse projeto do programa GLOBE, como o AIB Escola Virtual e outros projetos. A gente tem outras parcerias com outras universidades também. Tá certo, quero agradecer a Aline Veloso, diretora da Agência Espacial Brasileira, pela participação aqui no nosso programa, os esclarecimentos sobre o projeto Meninas no Espaço, e a gente deseja sucesso e vamos acompanhar aí os resultados de 2025. Obrigado, viu, Aline? Obrigada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala dos estudantes brasileiros que de fato foram à NASA. Um instante só, não saia daí.
A nossa entrevistada agora é uma doutora em geofísica espacial que trabalha no INPE e que já esteve na NASA por 3 vezes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá aparecendo eu aí? Tá tudo certinho? A última delas foi durante a edição da Escola Internacional do Espaço, que aconteceu pela primeira vez no Brasil em 2023, em São José dos Campos. Além de pesquisadora, Cláudia Medeiros também faz trabalho de divulgação científica com um canal próprio na internet, além de participações em outros canais. Ela falou com a gente sobre o trabalho no INPE e sobre a participação nos programas da NASA nessa entrevista. Muito bem, Cláudia. A primeira vez que a gente está voltando depois da sua passagem lá pela NASA. Como é que foi estar lá no centro nervoso da atividade espacial científica mundial? O que você absorveu dessa experiência e como que foi diariamente? O que eles te proporcionaram nessa experiência? Bom, eu tive na NASA 3 vezes, tá? Para vocês aí. Em 2016, depois em 2017 eu fiquei por 6 meses lá até 2018 e depois eu voltei para lá no final de 2018 de novo, né? Então foram 3 fases diferentes, as duas mais curtas eu fui como pesquisadora visitante e uma maior eu fui com doutorado, o meu doutorado mesmo, né, sanduíche. Tá? Bom, em todas as formas eu fui para o departamento de heliofísica, onde a gente trabalhava com as questões que envolviam a minha pesquisa, mas também a relação que o INPE tem com a NASA, que é uma relação boa e forte, principalmente na área de satélites. Então a gente usava os dados da Van Allen Probes, que é uma missão da NASA, e rastreávamos também esse satélite. Então foi com essa colaboração assinada entre a EB e a NASA, e que o INPE era um dos executores de uma parte desse projeto, é que eu também fui para lá. Então o INPE então fazia esse suporte com relação ao rastreio das missões Van Allen Probes, e ao mesmo tempo os dados científicos obtidos por essa missão eram utilizados aqui pelo Embrace, o Clima Espacial do INPE, aonde eu estava fazendo meu doutorado. Então durante o meu doutorado eu fui para lá também para aprender a trabalhar com esses dados e discutir a parte científica lá dentro. O ambiente da NASA, assim, até aqui fora do INPE aqui, é muito parecido, né? A infraestrutura básica da NASA é muito parecida, óbvio que numa dimensão muito maior. E a diferença maior que eu percebi lá é que o investimento faz muita diferença. Então a gente tem grupos muito maiores, com mais pessoas trabalhando em áreas diversas, tá? Então o acesso a essas pessoas é muito facilitado quando você está lá dentro, você tem portas abertas na sala dessas pessoas, você consegue participar dessas interações. E existe também um rigor científico bem grande quando a gente vai trabalhar lá, então você precisa fazer todo um treinamento antes de entrar, com relação à conduta interna dentro da instituição, divulgação até mesmo do que você faz lá dentro, mas nada que te restringe de falar a verdade sobre ciência, apenas com relação a respeito às relações internas lá, às pessoas, né? Aqui no INPE você trabalha na área de controle e rastreio de satélites e você também colaborou na sua pesquisa com o pessoal lá do Embrace. Explica pra gente um pouquinho como é que é o seu trabalho aqui na instituição. Eu sou funcionária do Centro de Controle e Rastreio de Satélites, trabalho aqui no Centro de Operação no INPE, em São José dos Campos. Mas durante esse tempo em que eu trabalho, eu também fiz o meu doutorado. E o meu doutorado foi no clima espacial. Então, como ele foi no clima espacial, que, para quem não conhece, é um departamento aqui do lado até do Centro de Controle e Rastreio, que trabalha com a influência do Sol no ambiente próximo aqui, que é onde os satélites estão. Então, eu trabalhei nesse meio de caminho aí, né? Então, como a gente tem assinado esse acordo com a NASA e a gente ia rastrear as missões Van Allen Probes, então, além do meu trabalho estar conectado com essa atividade da NASA, ainda tinha a minha pesquisa, que era usar esses dados dessas missões para desenvolver o meu doutorado. Então, são essas duas partes que se conectaram, tanto o meu trabalho quanto a minha pesquisa. O que é melhor, ser funcionária do controle e rastreio de satélite, ficar fazendo conta de onde eles vão passar, ou pesquisar sobre explosões solares? Bom, como eu escolhi fazer o doutorado em clima espacial, você deve saber que, para mim, eu gosto bastante da área de pesquisa pela diversidade de situações. Mas eu confesso que trabalhar no Centro de Controle e Rastreio também é bem interessante, porque cada dia é um desafio diferente. Muito bacana. Com relação à NASA, essa última oportunidade que a gente acompanhou,
na Escola do Espaço, você foi para lá para fazer uma espécie de digamos, um curso intensivo, algo como que seria aqui no Brasil, uma especialização, um MBA, algo assim? Pode ser classificado assim? É a escola itinerante, né, que seria a Escola Internacional do Espaço, que sai e vai, dentro da Universidade do Espaço, da ESU, você tem a universidade lá em Estrasburgo, na França, que tem o mestrado profissional para a área espacial. Esse mestrado profissional para a área espacial, ele tem esse movimento itinerante porque ele faz parte da idealização dos fundadores, que seria ser internacional, interdisciplinar e intercultural. Então, esse movimento de ir para países que têm desenvolvimento na área espacial e juntar pessoas de países diferentes é que traz a grandeza desse projeto, que é fazer com que todos nós possamos contribuir com a expertise local, cultural que nós temos, e também com esses grupos internacionais. Então, o objetivo desse projeto era fazer isso, e o INPE selecionou algumas pessoas. Eu fui contemplada, né, nessa seleção para representar o INPE, levando tanto a expertise da parte de pesquisa quanto das interações que eu tenho aqui no meu trabalho para esse trabalho dentro da Escola do Espaço, que foi uma imersão. Aí nós ficamos 2 meses e mais uma semana, todos juntos, morando juntos e interagindo sobre todas as áreas espaciais. Foram mais de 55 aulas sobre todos os assuntos, desde nutrição, direito, a parte de engenharia, a parte de medicina, todas elas voltadas para o espaço, cada um trazendo um pouquinho do seu conhecimento, mas ao mesmo tempo profissionais, especialistas do mundo inteiro vindo a contribuir com aulas para a gente. E depois essa expertise poder ser revertida para o Instituto na forma das minhas atividades aqui dentro. Muito bacana. E você também tem uma atuação como divulgadora científica, né? Você tem um canal de comunicação. Como é que é isso? O que você pretende com isso e como é que é o retorno da sociedade com relação a essa sua atividade? O que eu pretendo visto que eu tive a oportunidade de ter acesso a todas essas informações, e eu sei que elas não estão muitas vezes acessíveis para as pessoas, nem com uma linguagem fácil, a minha intenção é poder contribuir levando isso para as pessoas, tirando aqui de dentro do Instituto ou de dentro dos locais que eu pude acessar, para a comunidade. Para isso eu criei o meu canal de divulgação científica, né, o Mais Que Raios, e ao mesmo tempo também alguns diálogos que eu tenho no Facebook, no Instagram também. E geralmente a sociedade recebe muito bem. O mais difícil é lidar com pessoas que fazem uma má comunicação científica, que muitas vezes trazem informações erradas, confundem ciência com pseudociência. E aí a gente tem que ficar, às vezes, trabalhando muito mais para poder desvendar todas essas confusões que são feitas no meio da divulgação científica. Desmentir a má divulgação científica. Desmentir a má divulgação científica e também lidar com... pseudociência. Né? Pseudociência. E também lidar com pessoas que fazem uma comunicação em cima de clickbaits, né? Ou em cima de... querendo ganhar com a imagem, querendo ganhar com uma fake news ou alguma informação, distorcendo o que realmente é a ciência, e isso é extremamente prejudicial para a comunidade científica e para nós que desenvolvemos esse trabalho no Brasil, que é um país que ainda está ascendendo na área da exploração espacial, precisa mostrar o seu valor, e mostrar o seu valor é mostrar a ciência de verdade. E nós estamos justamente vindo de um episódio desse, né? A gente teve o caso da moça que acabou sendo noticiada aí por diversos veículos de imprensa como uma astronauta brasileira que iria ao espaço pela missão Artemis. E daí alguns canais, inclusive você, por meio desses seus contatos com o pessoal da Universidade do Espaço, conseguiram esclarecer a história. Não aqui para fazer julgamentos e nada, mas qual é a história real e as possibilidades dela realmente ir ao espaço? O que você apurou? Bom, em primeiro lugar, para você desenvolver uma carreira científica, isso exige tempo, exige esforço, e dentro da carreira científica existe uma metodologia. Essa metodologia, ela respeita esse espaço, tempo e validação. Então, normalmente, você adquirir essa habilidade, você requer tempo também em questão de idade. Então, o acesso ao espaço como astronauta, ele já exige pré-requisitos, né? Então, para você ser um astronauta de carreira, não importa se é governamental ou se é um civil,
você precisa, no mínimo, ter um mestrado e você precisa estar desenvolvendo algum tipo de pesquisa que seja importante para o grupo que vai estar financiando você, que pode ser um governo ou pode ser alguma empresa. No caso da pessoa que se anunciou como astronauta, tem várias coisas que estão erradas nessa comunicação. A primeira delas é que, para você ser considerado astronauta, primeiro você precisa ter voado acima da linha de cargo. E a outra coisa é que você não se autodenomina astronauta de um país sem que esse país a reconheça como astronauta do seu próprio país, tá? E nem como candidata a astronauta dentro do seu próprio país. A outra coisa que também acontece é que... Deixa eu ver como falar isso de um jeito tranquilo, mas... a NASA, não só a NASA, mas várias instituições, inclusive a própria EB, tende a fornecer cursos e treinamentos para jovens com a modalidade de inserção no ambiente científico, né, que são cidadãos cientistas. Então, eu mesmo faço parte de um programa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a gente promove um grupo de estudos com um projeto da NASA, que é do GLOBE, é um programa da NASA, para jovens. E nesse grupo a gente tem a possibilidade de trabalhar com os jovens a inserção nesse meio científico. Eles fazem trabalhos, eles desenvolvem alguns tipos de pesquisa, eles contribuem e têm acesso a dados científicos, inclusive da NASA, e às vezes promovem até mesmo a elaboração de artigos, mas isso está longe de ser considerado uma associação direta com a NASA, a ponto de você dizer que você está desenvolvendo um trabalho para a NASA, tá? Então, são trabalhos na modalidade de cidadão cientista para inserção no ambiente de metodologia científica. E se você tem interesse de ir para o espaço, é um bom começo para você saber se você gosta. Mas daí a sair daí dizendo que você é um cientista da NASA é bem diferente, tá? Porque para ser um cientista da NASA, em primeiro lugar, você precisa ser um cidadão americano. Então, quem não tem a residência e não é um cidadão americano, não consegue participar do programa como cientista da NASA, porque a NASA é um órgão governamental, tá? Então, se você deseja ser um astronauta, se for um astronauta comercial, que é aquele em que a própria empresa paga para você ir, que talvez seja a modalidade que a pessoa acredita que ela vá para o espaço, você ainda assim precisa passar por algumas etapas. E uma delas se você vai como um astronauta profissional, seria alguns treinamentos e algumas normas da FAA, que estabelece que existem algumas classes de astronautas que para voar nessa condição. Então, esse treinamento é um treinamento que exige alguns pré-requisitos de saúde física, também técnica e também de voo, de mergulho, algumas especialidades que você demora anos para conseguir acumular a quantidade de hora necessária para voar nessa modalidade. Então, para isso, a idade também conta, porque é uma coisa que exige um tempo, tá? Agora, você pode, e nesse caso pode acontecer, que como é o caso dessa empresa, ela pagar para uma pessoa ir, como a Blue Origin fez e pagou, por exemplo, para o Vitor Espanha ir na modalidade de astronauta turista. E aí, nesse caso, um turista astronauta também vai ser considerado um astronauta, mas aí ele não vai ter todos esses pré-requisitos, ele vai como turista. Como turista, você tem que ter capacidade de pagar por esse assento e ter um mínimo de saúde ali. O que mais me preocupa nessa comunicação todas foi que nessas interações que eu tive com as pessoas de fora do país a respeito desse caso, é o fato de que a Titans Space está promovendo o desenvolvimento de uma tecnologia de aeronave que ainda não existe e que já foi tentada no passado e que não obteve sucesso. Então, de acordo com o desenvolvimento e a maturidade tecnológica de projetos espaciais, existe uma cadeia enorme de processos que precisam acontecer antes de você dizer que sua espaçonave está pronta para ir para o espaço. E visto que a espaçonave que eles estão prometendo é tipo um avião bem diferente do que a gente tem na modalidade de hoje, a maturidade tecnológica para que esse projeto chegue não deve acontecer antes de 2033, por exemplo, né? Porque apesar deles terem desenvolvido o desenho técnico desse modelo de avião que está até disponível na internet e de ter universidades trabalhando para fazer esse processo ser validado, ainda está muito longe de ser um projeto que possa colocar seres humanos e ir para o espaço. Então, ainda que a empresa possa estar trabalhando nessa direção de desenvolver esse projeto e que a capacidade de captação financeira seja alta a ponto de conseguir ter dinheiro suficiente para sustentar a elaboração desse projeto ao longo do tempo, no espaço de tempo que tem, curto, que foi prometido, é impossível. E, ao mesmo tempo,
é inviável, visto que não existe nenhuma validação ainda do modelo de aeronave que eles estão propondo, tá? Bom, O que traz um receio bem grande de como isso está sendo promovido na internet, não é só aqui no Brasil, mas fora do país também. Já tem outras empresas e outras agências questionando a ação dessa empresa, tanto que tem notas que ela tem colocado, né, nas redes sociais. Ela tem até fechado o comentário, que é para ninguém contestar o que ela está fazendo. E nessa discussão é muito difícil quando a gente tem pessoas prometendo coisas que ainda não temos capacidade de oferecer. Significa que para sempre a gente nunca vai conseguir? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no tempo que está sendo discutido, com a tecnologia que a gente tem hoje, ainda não é possível. bom, mas sendo uma mulher doutora e que mora no Brasil, o que você diria para pessoas, para mulheres e para meninos também, que têm interesse em entrar nessa área? No bloco seguinte, depois da sua entrevista, a gente vai ver um projeto da AEB incentivando meninas a começar aí a aprender um pouco sobre o espaço, justamente para tentar tomar gosto. É possível trabalhar com espaço no Brasil, um país que não tem sequer foguete de acesso ao espaço, quanto mais veículos espaciais capazes de levar seres humanos ao espaço? Eu acredito que sim, eu sou entusiasta da área espacial. Eu acredito que o Brasil tem um potencial grande que pode vir a emergir aí nos próximos anos. Com um incentivo adequado, a gente pode sim. Mas trabalhar no espaço não necessariamente precisa você ser um astronauta. Você pode trabalhar com relação ao espaço aqui da Terra, e isso o Brasil já faz. Então, todos esses trabalhos que nós desenvolvemos aqui, o Brasil, o próprio Centro de Controle e Rastreio onde eu trabalho, ajuda em missões, por exemplo, a Índia, como quando foi colocar a missão dela na Lua, ou até mesmo outras missões espaciais de observação de vários fenômenos no espaço. O INPE já tem contribuído e temos profissionais aqui dentro trabalhando com isso. Agora, se você quer ser um astronauta, e aí exige um trabalho um pouco maior, principalmente porque ainda não existe esse canal entre a Agência Espacial Brasileira e a formação de astronauta. Mas, lembrando que você ainda pode ser um astronauta comercial. E para ser um astronauta comercial, então você vai precisar passar por essas etapas que a gente conversou antes. Então, primeiro se profissionalizar, se capacitar, ter uma saúde física e aí sim ir participar dessas escolas profissionais de formação de astronautas. Hoje a gente tem nos Estados Unidos, mas normalmente dentro da NASA e dentro da ESA, realmente escolas preparatórias para astronautas que vão deixar você anos estudando e aprendendo a trabalhar dentro de uma estação espacial, ou trabalhar no espaço, e aí sim você está habilitado para ir para o espaço como um astronauta para desenvolver esse trabalho, tá? Só completar, peraí. Eu tive a oportunidade de almoçar durante o tempo da SSP, aqui no Brasil. Veio o astronauta Robert Trisk, e vou chamar ele de Bob Trisk. O Bob Trisk, durante esse tempo que ele esteve aqui, eu tive a oportunidade de sentar com ele à mesa para conversar, e junto comigo tinha um outro colega, né, que é lá da Espanha, que queria muito ser astronauta. Então nós tínhamos no grupo da SSP possíveis astronautas, ou seja, jovens que estavam trabalhando a carreira profissional deles para se tornar astronauta. E o que o Bob disse pra gente? Primeiro, para ser astronauta não precisa ter pressa com relação à idade. A idade adequada normalmente é acima dos 30 anos. Então, você tem tempo para desenvolver a sua habilidade profissional primeiro, inclusive maturidade para você ter relações pessoais adequadas para um voo espacial, que requer que você tenha capacidade de interagir com outras pessoas num ambiente fechado e restrito, e que nesse tempo é muito ideal que você se forme, obtenha a capacidade profissional em mais de uma área. Então, uma das coisas que ele fala é sempre tentar conectar áreas de STEM com áreas onde a gente trabalhe mesmo com o público. Então, a gente tinha dentro desse grupo uma moça que era médica e ela ia fazer engenharia para conectar essas duas áreas. Para esse rapaz que já era um engenheiro, ele sugeriu que ele trabalhasse com alguma área voltada para a área de biomédicas ou alguma coisa assim, que conectasse essas áreas para que ele profissionalmente conseguisse estar com mais a oferecer na possibilidade dele ser convocado para ser um astronauta. Mas lembrando que para ser um astronauta não basta você ser super inteligente, e isso ele deixou muito claro para a gente. O mais importante é você ter capacidade de trabalhar em equipe e você conseguir lidar bem com dificuldades, ter uma saúde adequada também. E se isso daí não estiver acontecendo, não adianta, você pode ser o maior, o melhor engenheiro
que você vai ter dificuldade para ter acesso ao espaço como um astronauta de carreira. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente conversa com o professor do ITA, que fez doutorado na NASA. Um instante só, não saia daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. Agora a gente vai falar com outro pesquisador brasileiro que, de fato, esteve na NASA, não por convite, não por indicação, não por ser turista, mas com base, né, e por mérito nos seus estudos. A gente vai conversar com o engenheiro aeronáutico Bruno Henrique Matos. Ele é iteano da turma formada em 2014 e esteve na NASA como parte do trabalho de doutorado dele e também fazendo um curso de especialização. Boa tarde, Bruno. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria primeiro que você se apresentasse aí para o nosso telespectador. Você, como eu disse, se formou no ITA em 2014 e tem atuação no Instituto atualmente, é isso? Exato. Boa tarde, Edmo. Muito obrigado pelo convite. Exatamente, eu me formei em engenharia aeronáutica no ITA em 2014, mas migrei para a área de espaço, tive algumas experiências profissionais trabalhando com satélites no Brasil e depois eu tive a oportunidade de ir para o doutorado fora. Muito bacana. Como é que é hoje a sua atividade? O que você executa dentro dentro do DCTA, no conjunto de institutos que compõem o Instituto? Isso, dentro do DCTA, né, a gente tem o ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, que ele é focado na formação de recursos humanos, né, especializada nas mais diversas engenharias, né. Dentro do ITA, a gente tem um centro de competência de desenvolvimento de satélites, que é o CEI, Centro Espacial ITA. Então, hoje eu sou um instrutor lá do CEI e tento colaborar para o desenvolvimento dos projetos em andamento. Muito bacana. Entre os projetos em andamento, para você que acompanha o nosso programa, a gente já falou sobre esse centro do ITA de construção de satélites, está o satélite Selenita, que faz parte aí da cooperação brasileira com a missão Artemis e também o ITASAT. Bom, Bruno, me diz uma coisa, como é que foi esse seu doutorado? O Bruno foi graduado em engenharia, como ele falou, e foi direto para o doutoramento lá nos Estados Unidos. Conta pra gente como é que foi essa experiência, Bruno. Não, exato, foi uma experiência assim incrível, foi uma oportunidade única que eu recebi, e vou ser grato eternamente aí por ter tido essa oportunidade de ir para lá, né? Fiquei 4 anos na Universidade Estadual de Utah. Para quem não conhece, a USU ela é famosa, né, nessa área de pequenos satélites. A faculdade onde eu fiquei, que fica em Logan, uma cidade pequena, próxima da capital, Salt Lake City, é onde acontece anualmente a conferência de pequenos satélites, a Small Sat Conference, que é uma conferência que reúne mais de 2.000 pessoas dos Estados Unidos, da Europa, que trabalham com pequenos satélites. Então eu fui para lá para fazer um doutorado em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologias para small sats, né, para pequenos satélites. Aí lá eu fiquei, então, durante esses 4 anos, como eu disse, né, eu saí como bacharel em engenharia aeronáutica para esse programa de doutorado no departamento de eletrônica e computação. Então foi um processo de adaptação, né, para essa outra vertente da engenharia. E lá eu tive algumas oportunidades de interagir com o pessoal da NASA e também de participar, né, em 2 ocasiões, de forma presencial lá no JPL, né? Uma foi quando eu tive a oportunidade de ir para lá para acompanhar testes em câmeras termovácuo de um sistema de refrigeração para CubeSats que a gente estava desenvolvendo na USU. Foi um projeto que era de um outro aluno de doutorado e eu entrei para ajudar, isso já no começo da minha experiência lá. E indo lá para o 4º ano de doutorado, depois que eu já tinha passado pelo processo de qualificação, eu me apliquei para participar da escola de design de missão, né, de missões científicas, né, que é promovido pelo JPL, né. Então, é um processo que é um processo seletivo, né, que acontece dentro dos Estados Unidos, e para 2 das 3 escolas que eles têm lá, eles liberam de 2 a 3, no máximo 4 vagas para alunos estrangeiros que estão cursando o doutorado lá ou são recém-doutores
morando lá nos Estados Unidos. Então, eu consegui, na minha segunda tentativa, entrar nessa escola de design de missão. Muito bacana. E, bom, você tem uma experiência diferente aqui porque você faz parte de uma organização que forma mão de obra especializada na área, então você pode dar um depoimento um pouco mais completo a respeito disso. Essa interação entre o principal órgão espacial, o principal produtor de ciência espacial dos Estados Unidos e a universidade. Você vê semelhança entre essa, digamos, essa facilidade que você teve, obviamente que não foi uma facilidade, né? Mas essas oportunidades que eles dão para que a academia esteja inserida dentro da NASA, como aqui, é comum você ter uma instituição como o ITA, por exemplo, fornecendo cursos, mas lá pelo que a gente vê, a NASA integra universidades que estão na área. Conta um pouco para a gente dessa, digamos, dessa interação entre os dois dentes do tridente, aí, a universidade e Claro. O instituto. Uhum. Então, até fica difícil de comparar as realidades, né? Porque a gente sabe a discrepância que a gente tem de nível de investimento, né, na área aqui no Brasil e lá. A NASA é uma agência muito grande, né? Tem um orçamento anual aí que pelo menos até este ano passava de 20 bilhões de dólares, né? E com esse orçamento gigantesco, a NASA ela consegue fazer essa integração da tríplice hélice, né? De unir universidades e o setor privado para o desenvolvimento de tecnologia. Então, o que acontece? Essas participações, por exemplo, que eu tive daquele projeto do sistema de refrigeração de satélites, né? Foi um projeto onde a NASA, com meio de um edital, né, por meio de grant, a NASA, por ter esse volume muito maior de investimento, ela consegue oferecer grants, né, para as universidades e para as indústrias, para os pequenos, até as pequenas, a pequena indústria, né, de pequenos satélites. Então, eles conseguem integrar muito mais universidade, setor privado e as agências, os laboratórios da NASA. Eu acho que a gente vê muito mais lá do que aqui. Aqui é algo que está aumentando, né? A gente, felizmente, vê aí o aporte que está tendo por meio do FNDCT, né? Que é esse fundo extremamente importante, que está ajudando a financiar o desenvolvimento aí de alguns projetos, eu acho que estratégicos, mas ainda é incipiente, né? E a gente talvez tenha que tentar manter esse ritmo e aumentar os aportes, né? Porque a área espacial é uma área que exige muita alocação de capital e os países que conseguem de fato desenvolver e fazer esse ecossistema funcionar, né, de forma coesa, são os países que estão dispostos a gastar um volume grande de dinheiro, né, nessa área. Eu acho Quando que você no esteve por Brasil lá, a gente tinha precisa outro colega firmar. brasileiro? Tinha mais um colega do ITA também que estava fazendo um doutorado sanduíche, né? Ele estava fazendo lá 2 anos na USU e agora ele retornou para concluir no ITA. Depois que eu fui para a USU fechou uma parceria de doutorado com o ITA e agora eles oferecem então o duplo diploma, né? Para fazer até mesmo intercâmbio entre alunos dos Estados Unidos e daqui do ITA. Poxa, que notícia maravilhosa. Então quer dizer que tem essa porta aberta para iteanos agora poder fazer na USU. Iteanos exclusivos do ITA de São José ou também esses cursos lá que estão sendo oferecidos no ITA do Ceará poderiam participar? Não, eu acredito que vai se estender, inclusive, para o ITA do Ceará, principalmente para os alunos de pós-graduação, né? Ou os alunos que estão saindo da graduação e querem já entrar num programa de doutorado, eu acho que vai ter essa possibilidade, né? Um dos meios que a gente vê é o aluno do ITA, da pós-graduação, nos procurar lá no Centro Espacial ITA, para a gente conseguir realmente amarrar, né, e conseguir entender qual que é a área de pesquisa, tentar achar um orientador na USU que tenha interesse, né, para a gente conseguir fazer esse intercâmbio. Bruno, você hoje está lidando com alunos em formação e já formados, pós-graduandos do ITA, na construção, na concepção em projetos de satélite. E você esteve lá nos Estados Unidos, na universidade e na NASA. Você vê muita diferença de qualidade
profissional no aluno, no discente brasileiro para o americano? Nós estamos atrasados em relação à mão de obra, à capacidade do nosso engenheiro, do nosso técnico em espaço? Eu acho, Edmo, que do ponto de vista de potencial a gente não está nem um pouco atrasado. A gente consegue trabalhar no mesmo nível de eficiência, de profissionalismo que eles trabalham lá. Eu acho que a grande diferença é a massa crítica, né? A gente precisa de um volume de gente muito maior, com esse tipo de treinamento, com esse tipo de especialização, em lugares que ofereçam, que tenham um orçamento que ofereçam os desafios de projetos, né? A minha percepção é que em questão de potencial e questão de qualidade, principalmente dos alunos que saem aqui do ITA e de outras instituições de qualidade do Brasil, quando vão para lá, não tem muita dificuldade não de acompanhar o pessoal e de agregar para os times de lá. Isso, assim, foi algo muito satisfatório da minha parte, porque a gente sabe que quando a gente está aqui, a gente olha para a NASA, olha para o pessoal lá e às vezes a gente olha como se fosse olhando de baixo para cima, né? Mas quando a gente vai lá e interage com o grupo técnico e participa desses projetos, a gente vê que a nossa competência é semelhante. O que nos falta, como eu falei, é ter massa crítica, né? Ter volume de pessoas trabalhando na área, né? Só para você ter uma ideia, na NASA a gente tem provavelmente mais de 17 mil funcionários, né, dentro só da NASA, fora os outros vários centros e o ecossistema privado que tem lá. Então, um volume de pessoas trabalhando, empenhando com um orçamento robusto, né, eles conseguem com certeza gerar mais retorno para a sociedade. Acho que o Brasil, em termos de pessoal, tem um potencial gigantesco, só que a gente precisa explorar esse potencial. Muito bacana. Bom, você falou dessa oportunidade, mas obviamente a gente não está considerando o cenário atual. Nem sei se você tem informações se continua, porque está tendo algumas restrições por conta da nova gestão federal nos Estados Unidos, desligamento de alunos e tudo mais. Não sei como é que está essa situação agora e se você tem essas informações. As informações que eu tenho é o que realmente está na mídia, né? O que eu vejo que a proposta de cortes orçamentários da NASA para o próximo ano é preocupante, né? É preocupante não só para todos os laboratórios e centros da NASA, mas para todo o ecossistema privado que depende dos contratos da NASA. Como eu falei, o que alimenta o ecossistema de desenvolvimento de tecnologia espacial nos Estados Unidos são os contratos governamentais. Boa parte vem da NASA, outra parte significativa vem principalmente das agências de inteligência, né, do Ministério da Defesa, do DoD. Então, assim, são duas grandes avenidas de orçamento, né, e eles estão querendo restringir significativamente o orçamento da NASA para o ano que vem, e isso está preocupando muita gente. Eu acho que vai ser uma perda para os Estados Unidos no curto prazo, e principalmente uma perda olhando o que eles estão tentando, com quem eles estão tentando concorrer, né? Com a China, que se organiza de forma diferente, né? E que tem uma outra postura com relação aos níveis de investimento, né? Na área espacial. Esse ecossistema que existe lá por conta dessa demanda, né? Formada aí graças ao programa Apollo e todos aqueles investimentos que foram feitos, você vê possibilidade para que a gente tenha um ecossistema semelhante com esses aportes que a gente está tendo agora de FNDCT? Eu acho que ainda não, Edmond. Eu acho que a gente precisa estabelecer é, linhas orçamentárias que tenham constância no tempo, né? O FNDCT com certeza nos trouxe um alívio muito grande, depois de anos, né, de muito pouco orçamento. A Agência Espacial Brasileira ainda tem muito pouco orçamento, o Ministério da Defesa tem pouco orçamento, então esse orçamento vem pelo FNDCT, mas nada garante que a gente vai ter continuidade desses níveis de aporte para os próximos anos. E eu acredito que a necessidade de investimento ela é crescente. Ela não vai ser decrescente por muito tempo. A gente precisa aumentar significativamente o investimento para desenvolver foguetes e satélites no Brasil. E a gente tem que lembrar que apesar desse montante de dinheiro parecer muito, porque a gente fala em milhões e milhões de reais,
a gente depende muito da importação de insumos. Então, a gente sempre tem que converter isso para dólar. Então, a gente tem o efeito do câmbio, né? O câmbio desvalorizado, o real desvalorizado frente ao real, diminui a capacidade dessas empresas desenvolverem. Então, assim, o nível de investimento pode parecer alto para alguns, ainda mais comparado ao passado recente, mas ainda não é suficiente, na minha visão, para a gente se estabelecer, né, nessa área com um competidor básico, vamos dizer assim. A gente precisa de mais. E eu não consigo ver isso no horizonte próximo, ou pelo menos nenhuma ação indo para esse caminho, né? Muito bacana. Bruno, você conseguiu atingir aí talvez o ponto máximo da carreira espacial no Brasil. Nós não temos veículo de acesso ao espaço, muito menos veículo que leve seres humanos. Então, a nossa carreira espacial, ela é formada basicamente por engenheiros, né, e especialistas em áreas correlatas, como, por exemplo, geoprocessamento e tudo mais. O que você aconselha para aquele jovem que está nos assistindo hoje, em torno aí dos seus 14 anos, e que sonha em ingressar nessa área? O que ele deveria fazer, além de estudar muito, para poder participar desse mercado do New Space que se avizinha aí como o futuro já instalado no nosso cotidiano? Eu acho assim que primeiro eu acho que é entender de forma realista essas expectativas, né? E não criar cenários que talvez não sejam realistas frente à nossa realidade brasileira, né? Entender o contexto de como as coisas funcionam em outros países, nos países que são potência na área, né? Então saber que quem quer percorrer esse caminho, que é um caminho prazeroso do ponto de vista profissional, porque você trabalha com coisas de ponta, com tecnologias que fazem muita diferença para a humanidade. Então, assim, do ponto de vista de satisfação, eu acho que é gigantesco, a possibilidade é alta, mas existem vários desafios que a nossa geração, a minha geração e as próximas gerações vão enfrentar, né, para continuar empurrando o programa espacial brasileiro para níveis mais altos, né? Então, eu encorajo aqueles estudantes de engenharia que gostam e sonham em trabalhar no espaço a continuarem. É uma luta grande e longa, mas eu acho que é muito satisfatório, eu acho que vale a pena para quem realmente é apaixonado pela área. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, nossas redes sociais estão para você aí na tela. A gente volta semana que vem com mais uma atração inédita.